Bem-vindos à Semana da Introdução Alimentar. Eu acredito que você já me conhece. Eu sou a Bruna Mello, sou nutricionista e criadora do método Bem Me Nutri. E nessa Semana da Introdução Alimentar eu vou revelar para você como ensinar o seu bebê a comer de tudo em 4 semanas e desenvolver autonomia e hábitos alimentares saudáveis, usando as estratégias mais modernas da ciência da nutrição, com dicas exclusivas do método Bem Me Nutri. É isso, gente, é para que você tenha segurança no processo da introdução alimentar do seu bebê, com informações corretas do que de fato deve ser feito e que você não se perca com o excesso de informação desencontrada que tanto circula nas redes sociais. Mas eu sei que você deve estar pensando: ensinar o bebê a comer de tudo em 4 semanas e desenvolver autonomia e hábitos alimentares saudáveis, parece muito bom para ser verdade, não é? Mas, gente, depois que eu vivenciei isso na minha casa, com os meus filhos, no meu consultório e mais do que isso, depois que eu pude ajudar dezenas de alunas a conseguir esse tipo de resultado ao redor do Brasil inteiro e até no exterior, hoje eu posso mostrar para você que é possível. Veja só esses depoimentos. Bruna, obrigada. Deixa eu te falar, até parabenizá-la, o pessoal da creche que eu vou. Hoje eu vou começar a adaptação da Maitê hoje à tarde. A diretora ficou encantada eu falar que a Maitê, com 6 meses, come pedaços já de verdura, sabe? Principalmente maxixe. Ela ficou super encantada. Te parabenizou, perguntou seu contato, eu falei que você era de Brasília. Hoje o Ícaro já faz a alimentação corretinha com todos os grupos alimentares e é muito gratificante ver ele comendo o pratinho de comida todo, se empolgando com um pedacinho de comida, pedindo, né? Quando ele já vê o cadeirão, ele já quer sentar, quando ele vai pro cadeirão ele já sabe que é hora de comer. E acompanhar esse processo todo foi muito legal, muito gratificante mesmo. E nessa semana, gente, eu vou te mostrar o método Bem Me Nutri, o método que eu desenvolvi e ensinei para essas dezenas de alunas. E esse foi o método que eu utilizei para que os meus filhos comessem de tudo e desenvolvessem preferência por alimentos saudáveis. Mas antes de mais nada, eu quero te parabenizar por você estar aqui, buscando o melhor para a introdução alimentar do seu bebê. Afinal, nem todo mundo tem a consciência que a alimentação na primeira infância pode ser determinante para um desenvolvimento pleno e saudável da criança. Eu só te peço para que você fique aqui comigo por inteira. Se desligue do que você tiver ao seu redor e foca nessa aula. Eu prometo que será bem rápida e vai valer a pena. Inclusive, durante essa série de aulas, eu vou te mostrar outros depoimentos de mães reais que conseguiram ter segurança e ensinar o bebê comer utilizando dessa metodologia. Eu tenho certeza, gente, que essas histórias de sucesso vão te inspirar para o início da alimentação complementar do seu bebê. E eu te prometo que você vai sair daqui com dicas incríveis para você aplicar imediatamente na alimentação do seu bebê. Fica comigo até o final que você vai aprender. Agora, gente, é legal você entender da onde vem essa história desse método Bem Me Nutri que eu tô falando até agora. Como eu desenvolvi esse negócio, né? Então vamos lá. Tudo começou há cerca de 4 anos atrás, quando eu fiquei grávida do Rafael. Até então, eu fazia meus atendimentos na área de nutrição clínica funcional, com ênfase no emagrecimento. Mas aí, gente, com a gravidez, surgiu a necessidade de voltar a estudar e me inteirar com o que tinha de mais moderno na ciência da nutrição materno-infantil. Eu li e reli vários livros sobre o assunto e continuo buscando informações em congressos, pós-graduação. E o que eu percebi, depois de muito estudo, é que nenhum método de introdução alimentar era de fato completo. Todos apresentavam falhas em algum momento do processo. Foi então que eu resolvi criar um método voltado para as reais necessidades do bebê. Um método sem modismo e sem achismo, com o que de fato é importante para o desenvolvimento, para o crescimento e para o ganho de peso do bebê. É um método passo a passo que eu resolvi chamar Bem Me Nutri.
Esse método ele foi criado e aprimorado durante a introdução alimentar do Rafa. E logo depois, quando eu fiquei grávida da minha segunda filha, a Laura, eu pude ver esse método sendo aplicado por completo, desde o início da introdução alimentar dela. E, gente, é fascinante ver o bebê comendo de tudo em 4 semanas e adquirindo autonomia durante o processo. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo dela comendo sozinha, já com bastante autonomia. Ela tinha cerca de 1 aninho de idade. Olha que gracinha! Filha, você tá comendo manguinha? Tá. E você gosta? E você come sozinha já, filha? Já? Você é uma mocinha? Hoje ela tem quase 2 anos e eu continuo aplicando os princípios do método Baby Nutri para que ela e o Rafa, que hoje tem 3 anos, tenham cada vez mais autonomia. Olha eles comendo aqui em casa. Vocês estão almoçando? O que você tá comendo, Rafa? Coração? E você, filha? Você também tá almoçando? Que delícia, mãe! O melhor ainda é ver o comportamento deles quando a gente não tá em casa. Quando eles estão na casa de alguém ou em algum restaurante, as pessoas ficam impressionadas como eles comem de tudo, comem o que tem, com autonomia, sem mimimi e sem choradeira, sabe? Alguns dias atrás a gente foi numa festinha de aniversário de criança, era aniversário do priminho Heitor, e lá tinham muitas guloseimas e também tinham algumas frutas. E o que me deixou muito orgulhosa foi a escolha da Laurinha. Gente, diante de todos aqueles salgadinhos que tinham, ela preferiu a salada de frutas. Mas isso, eu tenho certeza, só foi possível porque desde a introdução alimentar a gente vem fornecendo os estímulos corretos. E eu vou falar, é compensador quando a gente vê esse tipo de resultado. Mas tem muita coisa, gente, que eu ainda não estava satisfeita. Apesar de já ter ajudado muitas mães no consultório com a introdução alimentar dos seus bebês, eu sentia que eu precisava fazer algo a mais para impactar de forma positiva e verdadeira a vida de mais e mais mães. Foi por isso que eu desenvolvi esse projeto do programa Baby Nutri online e também a Semana da Introdução Alimentar. Dessa forma, cada dia mais motivada com os resultados que eu tenho presenciado, eu transformei essa ideia de ensinar os bebês a se alimentarem de forma saudável em um verdadeiro propósito de vida. Porque eu acredito que a única forma de mudar efetivamente a saúde das novas gerações é cuidando da alimentação da primeira infância. Afinal, como a gente já sabe, a alimentação do bebê nos primeiros 1000 dias é fator determinante na saúde do futuro adulto. Mas isso, gente, tem que ser feito da maneira certa, com o método certo, na ordem certa, com as ferramentas certas e principalmente com a orientação certa, que é o que a gente aprende com o método Baby Nutri. E isso é tão poderoso que se você utilizar todas as ferramentas, seu bebê come de tudo em 4 semanas e desenvolve autonomia e preferência por alimentos mais saudáveis. Isso acontece com todos os bebês, Nutri? Gente, provavelmente não. Mas o importante nesse processo é você conseguir aplicar os estímulos corretos para que ele tenha oportunidade de se desenvolver. Então, agora eu vou te mostrar 4 coisas que você não deve fazer durante a introdução alimentar do seu bebê. E eu tô falando isso para depois te falar como fazer uma introdução alimentar bem-sucedida. E a primeira coisa que você não deve fazer para ter uma introdução alimentar efetiva é oferecer somente alimentos amassados para o bebê. Como assim, Nutri? Olha a polêmica! Gente, é verdade. Oferecer somente alimentos amassados
não ajuda em quase nada no desenvolvimento sensorial e motor do bebê. O bebê que não participa, que é apenas um agente passivo do processo, não aprende a comer. Ele não aprende a mastigar e ele tende a se tornar uma criança mais dependente no futuro. Ele não desenvolve a musculatura buco-orofacial e ele pode atrapalhar, inclusive, o desenvolvimento da fala. Olhem só, gente, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. O que ela diz? O lactente pode receber os alimentos amassados oferecidos na colher, mas também deve experimentar com as mãos, explorar as diferentes texturas dos alimentos como parte natural do seu aprendizado sensório-motor. Deve-se estimular a interação com a comida, evoluindo de acordo com o seu tempo de desenvolvimento. Então, olha o que eu tô te falando. Introdução alimentar, gente, não é só oferecer as colheradas para o bebê. Ele precisa aprender com o processo para poder se desenvolver. O bebê não precisa só receber o alimento, só o valor calórico, só o valor nutritivo. Ele precisa tocar, ele precisa sentir, ele precisa brincar com o alimento. Agora, a segunda coisa que você não deve fazer, se você quer garantir o desenvolvimento adequado, é oferecer somente alimentos em pedaços para o bebê. Mais uma polêmica. Gente, quando a gente inicia a introdução alimentar, apenas com pedaços, o bebê não consegue comer sozinho. Isso é um fato. Ele vai passar por um período de adaptação em que ele vai comer nada ou muito pouco. E aqui é importante frisar que nesse primeiro ano de idade do bebê, a gente tem uma verdadeira janela de oportunidade. É no primeiro ano de vida que o bebê tem o seu maior desenvolvimento. E quando o corpo precisa de um maior aporte de nutrientes para se desenvolver de forma saudável. Por exemplo, o cérebro do bebê ele cresce 175% no primeiro ano. Gente, é o maior crescimento cerebral que aquela criança vai ter na vida dela inteira. Então, negligenciar a oferta de nutrição e valor energético nesse período pode prejudicar o desenvolvimento do seu bebê. E por mais que você esteja amamentando, a gente sabe que o leitinho da mãe, apesar de ser extremamente necessário, ele já não é mais suficiente. A partir do 6º mês, a criança ela já precisa de uma alimentação complementar. Ela precisa comer realmente. Ela necessita que a alimentação forneça para ela um pool de nutrientes, em especial ferro e zinco, porque eles são fundamentais no desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, a alimentação nessa fase, apesar de ser complementar, ela é necessária. Olha só a conclusão desse artigo publicado em 2016 sobre a oferta exclusiva de alimentos em pedaços para o bebê. As crianças que seguiram o BLW, oferta somente de alimentos em pedaços, tiveram menor consumo de ferro, zinco e vitamina B12, quando comparado com as crianças que receberam papinhas amassadas. Assim, gente, se por um lado oferecer somente alimentos amassados não estimula o desenvolvimento do bebê, por outro, oferecer somente alimentos em pedaços também não garante a nutrição que o bebê precisa. É por isso que a oferta de alimentos amassados e em pedaços simultaneamente é um dos pilares do método Bem-me-Nutri da introdução alimentar. Eu tinha medo de, por exemplo, num BLW ele não comer o suficiente e no programa Bem-me-Nutri a gente acaba oferecendo o alimento para ele tocar, para ele sentir a textura do alimento, para ele se acostumar com o alimento e a gente ao mesmo tempo deixa a criança nutrida, porque a gente tem certeza que ele tá comendo porque a gente oferece a papinha também, né, amassadinha. Agora eu vou contar para vocês o terceiro erro. O terceiro erro muito comum é introduzir a alimentação antes do tempo.
principalmente por conta da volta ao trabalho. Eu sei que é um verdadeiro dilema, eu entendo. A mãe precisa voltar a trabalhar e o bebê precisa continuar se alimentando. Acontece, gente, que uma introdução alimentar precoce, ela pode aumentar os riscos da saúde da criança. O bebê que inicia a introdução alimentar mais cedo ainda não tem um sistema digestivo e renal maduros suficientes. Eles ainda não estão preparados para absorver e metabolizar toda a comida, além de filtrar os solutos na sua totalidade. Gente, eu sei que iniciar a introdução alimentar ali por volta dos 4 ou 5 meses parece ser inofensivo, mas pode sim aumentar em muito as chances do bebê desenvolver doenças diarreicas, já que o sistema imunológico ainda não está preparado para combater possíveis contaminação tanto da água quanto da comida. Pode diminuir ainda muito mais a imunidade do bebê, porque acaba reduzindo o aleitamento materno. Pode também aumentar as doenças infecciosas e também sobrecarregar o rim. Então, o melhor mesmo é esperar um momento adequado. E quando que é esse momento certo, Nutri, de iniciar a introdução alimentar? Gente, o momento certo é ali por volta dos 6 meses de idade, que é quando o bebê ele já apresenta alguns sinais de prontidão. Ele senta com o mínimo de apoio, ele leva brinquedos e objetos à boca, ele mostra interesse pelos alimentos dos adultos, ele tem um sinal de protusão da língua diminuído, que é aquela linguinha para fora assim, então já é mais diminuído. Ele apresenta o controle da cervical, ele já tem um pescocinho mais durinho. Mas Nutri, eu vou voltar ao trabalho antes do meu bebê fazer 6 meses. E agora? Gente, se é esse o seu caso, se você vai voltar a trabalhar, então eu vou te apresentar a solução para você continuar alimentando o seu bebê de forma segura para aguardar o 6º mês de vida. Então, se você está amamentando, dando peitinho para o bebê, você pode ordenhar o leite para que a pessoa que vai ficar com ele, seja a avó, a babá ou a creche, possa oferecer esse leitinho para o seu bebê. Mas se o seu bebê utiliza a fórmula infantil, é só continuar oferecendo esse complemento até a chegada do 6º mês. É simples, gente, não precisa ter complicação. Vamos esperar o momento certo, sem pressa. A gente não precisa correr esse risco. O 4º erro, e que faz total diferença, é não se preparar previamente para a introdução alimentar. Muitos pais acabam fazendo uma introdução alimentar por instinto, com apenas algumas orientações e dicas que encaram esse processo sem uma preparação adequada. Por isso, acabam cometendo vários erros que minam o desenvolvimento dos hábitos e dos comportamentos saudáveis dos bebês. E eles só vão perceber essa necessidade no meio do caminho, quando o bebê começa a recusar os alimentos e a se tornar seletivo, a não ganhar peso e se tornar mais dependentes. Eles não aprendem a comer sozinhos, chegam a 1 ano de idade sem saber mastigar. Então, são vários os problemas que podem surgir caso a introdução alimentar não tenha sido feita com os estímulos certos. E os motivos para essa sugestão são bem simples. Se você se antecipar e se preparar para a introdução alimentar do seu bebê, você vai entender o comportamento do bebê, vai aprender a lidar com essas diversas reações que ele pode apresentar. Como garantir uma nutrição eficiente e o que fazer se por algum motivo o processo não progredir como você espera. Enfim, é muito importante se preparar para a introdução alimentar, gente. E é por isso que no próximo vídeo de quarta-feira eu vou te mostrar como você pode ensinar o seu bebê a comer de tudo em 4 semanas com autonomia e desenvolvimento de hábitos saudáveis, desde que você não faça essas coisinhas erradas aqui que eu te falei e aplique os 5 pilares da introdução alimentar eficiente.
Então, pessoal, esse vídeo já tá ficando muito longo e eu não quero que ele fique chato, tá? O próximo vídeo, ele vai sair na quarta-feira. Vocês vão receber um e-mail com link de acesso. Enquanto isso, deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você tá achando desse vídeo. Deixa aqui pra mim a sua dúvida. Eu vou me esforçar pessoalmente para responder a todas elas, tá bom? Assim a gente vai aos poucos criando uma comunidade de mães que se preocupam com a alimentação dos seus filhos. Se você tiver uma amiga que também tem um bebê, manda esse link para ela. Essa série de vídeos só vai ficar disponível durante essa semana. Gente, aproveite também para me seguir nas redes sociais, no Insta, no Face, no YouTube. Eu tô sempre postando conteúdo de qualidade para vocês. Nos vemos na quarta-feira. Beijos da Nutri. Ele já faz 4 alimentações no dia, hoje ele tá com 7 meses. E já faz todos os lanchinhos, todas as refeições principais. E mesmo sem ter dentinho, que agora que começou a aparecer o primeiro dentinho, né, sempre fica aquela dúvida. Será que ele vai conseguir comer? Será que ele vai... será que eu vou estar nutrindo o meu filho da maneira correta? E, assim, para quem tá começando, eu aconselho a insistir. Porque dá certo sim. Eles gostam do sabor do alimento, eles gostam do toque no alimento. Uma das coisas que me levou a escolher esse programa foi justamente isso, porque eu tinha medo de, por exemplo, num BLW, ele não comer o suficiente. E no programa Bem Me Nutri a gente acaba oferecendo o alimento para ele tocar, para ele sentir a textura do alimento, para ele se acostumar com o alimento. E a gente, ao mesmo tempo, deixa a criança nutrida, porque a gente tem certeza que ele tá comendo, porque a gente oferece a papinha também, né, amassadinha.